já venho ouvindo falar de cada um de vocês, da igreja de vocês, e eu me alegro no Senhor, por aquilo que Ele tem feito, não só em vocês, mas também através de vocês. Eu estava em dúvida, né? O que eu vou falar, né? E eu trouxe, né, duas palavras que eu entendo que poderiam abençoar a vida de vocês, né? E aqui na hora a boca do gol eu defini qual seria. É um texto abençoador. Não sei se é possível colocar o texto bíblico, porque Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, uma joia perdida. Esse texto é uma joia perdida no meio da igreja de Jesus. E eu quero, de forma rápida, nós vamos pensar sobre o que é experimentar aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é experimentar? Eu não tenho dúvidas que, se eu perguntasse aqui para todos vocês, quem gostaria de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, todos nós, sem exceção, levantaríamos as nossas mãos. Amém. Com certeza, sem exceção. Mas, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem algumas coisas que estão inseridas nesse texto. E eu quero, então, junto com os irmãos, estudar um pouco esse texto, 2 versículos apenas, mas de uma profundidade tremenda. O texto diz assim: rogo, irmãos, portanto, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês aí então possam experimentar, ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É interessante esse texto aqui, logo de início, porque você vai perceber, né, e sabe também que Jesus, ele entregou seu corpo na cruz, num Calvário, como um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício único, de uma vez por todas. Não há outro sacrifício, é apenas um sacrifício. E nesse sacrifício, então, ele morreu pelas nossas vidas, pela minha vida, pela sua vida e pela vida de todas aquelas pessoas que ainda surgirão, né, no futuro, por todas aquelas que já passaram e por todas aquelas que ainda são, todas aquelas que ainda vivem. E é interessante porque esse texto ele diz o seguinte: se Cristo entregou o corpo dele para morrer no seu lugar, então chegou a vez agora de eu e você entregarmos o nosso corpo para morrer no lugar de Cristo. Parece estranho, né? Mas é exatamente isso que esse texto está falando. Cristo morreu por vocês, agora vocês morrem por Ele. E sem morrer por Ele, não é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você observar, e está aí o texto do versículo 1, você vai perceber que a base dessa entrega de Jesus por nós tem a ver com as suas misericórdias. Com as suas misericórdias, ou seja, a base é o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós, eu vou fazer por Ele agora. E a motivação então dessa entrega de Jesus por nós também deve ser a nossa motivação de entregarmos o nosso corpo por Ele. E aí então a motivação tem a ver com a gratidão que nós temos por Deus por conta daquilo que Ele fez por nós. Se Ele fez algo por nós, então eu faço algo por Ele. Não que Ele precise, é que eu preciso fazer por Ele. Aleluia, Deus. Ele não precisa, mas nós, com essa consciência, com esse entendimento, nós fazemos por Ele também.
E aí então Paulo ele diz assim, ele roga pelas misericórdias de Deus, ou seja, com base naquilo que Deus fez por nós, considerem isso e façam vocês também por Ele. Façam vocês por Ele. E aí eu quero dissecar algumas palavras de forma bem rápida e simples, quando aparece primeiro a palavra rogar. Essa palavra rogar aqui, ela é uma mistura, uma mescla de súplica e de autoridade. Essa palavra, ela tem a ver com dobrar os joelhos, mas dobrar os joelhos com autoridade. E a autoridade aqui não dá e não tem a ver com o sentido, né, de empoderamento, mas é no sentido de uma situação que nós estamos experimentando. Ou seja, a ideia, enfim, é como se tivesse uma mãe que estivesse com seu filho passando muita necessidade. E aí então ela já rogou, ela já implorou, ela já pediu para todo mundo ajudar, porque senão seu filho vai morrer de fome. E aí então essa mãe pega esse filho, ela vai ali diante da multidão e ela diz assim: pelo amor de Deus, me deem um prato de comida, porque meu filho vai morrer. Então ela tem a autoridade da experiência, no sentido de que aquilo que ela está passando não é empoderamento, mas é naquilo que ela está passando. E aí então ela diz: pelo amor de Deus, me dê um prato de comida, porque senão meu filho vai morrer. Paulo então, né, ele diz aqui que eu rogo a Deus por vocês, eu peço a Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, por causa das misericórdias de Deus. Não é mais um filho nosso passando uma necessidade, mas a razão aqui é a pessoa de Jesus. Então, eu, pelo amor de Deus, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem o corpo de vocês. É exatamente essa ideia que nós temos aqui. Agora, nós temos que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a gente sabe que Cristo ele já provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e aí ele morre por nós. Agora chegou a hora então de nós provarmos o nosso amor por Ele. Por isso então ele roga pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque misericórdia é um ato que Deus, de amor, que Deus traz a mim e a você, sem considerar quem nós éramos, porque se Ele considerasse quem nós éramos, então nós teríamos morrido, no sentido de exterminação. Ele não nos amaria, porque nós não merecemos. Misericórdia é favor imerecido. Então ele pede, pelo amor de Deus, façam o que Jesus fez por vocês. Entreguem o corpo de vocês como sacrifício. E essa ideia aqui, né, desse pelo amor de Deus, consagrem o corpo de vocês, é porque Paulo sabe que Deus, ele não gosta de culto. Deus não gosta de adoração. Não gosta. Hoje a igreja se equivocou, de um modo geral. Ela, vou na igreja para adorar o Senhor. Não. Você não vai na igreja para adorar o Senhor. Ele não precisa de culto, ele não gosta de culto. Ele gosta de adoradores. Ele gosta de cultuadores. Ele gosta de gente. Ele gosta de pessoas. Agora, como é que essas pessoas então, elas podem adorar a Deus? Através do seu corpo. Através do seu corpo. E aí você vai observando, né, como vai ficando meio profundo nessa palavra que a gente sabe decorar e salteado, né, de trás para frente, e a gente vai percebendo, né, o nível de responsabilidade que nós temos com a pessoa de Deus, em relação a entregarmos os nossos corpos agora, da mesma forma como Ele entregou o dele por nós. E aí ele diz assim: então, eu rogo, eu peço pelo amor de Deus, que vocês apresentem. Apresentar significa de uma vez por todas. Você não faz sempre, é uma única vez na vida. Aí a igreja, você vai percebendo que a igreja, ela gosta, né, ela tem uma necessidade
necessidade, as pessoas, né, e isso na minha opinião é um equívoco, né, de se apresentar a Deus, né? Elas saem daqui domingo, né, louvam a Deus, elas entendem que Deus ficou feliz com elas, porque elas cantaram, né, com a alma, né, elas comoveram o coração de Deus, e aí vão para a rua, voltam para suas casas, voltam para o dia a dia das suas vidas e começam a cometer os mesmos erros, né? E aí ela espera o próximo domingo, o próximo encontro, para cantar para Deus, porque Deus gosta de louvor. E não é, Ele gosta de gente. Ele não gosta do que você canta para Ele gosta do que você faz por Ele, no sentido de vida. No sentido de vida. E esse apresentar, então, a ideia aqui é como um casamento, onde um homem e uma mulher se apresentam uma vez para si, um para o outro, uma única vez. Uma única vez. Então essa palavra apresentar, ela tem essa característica, apresentar uma única vez. Então Paulo pede, pelo amor de Deus, apresentem uma vez só o corpo de vocês em sacrifício vivo. A terceira palavra, eu perguntei para a minha irmã, né, qual que era a média, né, em termos de idade, de vida cristã da igreja, das pessoas, né? Se eram novos convertidos, né? Enfim. Não, e ela falou, não, média de 10 anos, 15 anos, enfim. Eu não sei qual é exatamente a idade de vocês em termos de vida cristã, mas vocês vão compreender aquilo que eu estou tentando passar para vocês. O que é então apresentar esse sacrifício vivo? Quando aparece a palavra vivo aqui, na verdade Paulo está contrastando com aquilo que era no Antigo Testamento. Como funcionava no Antigo Testamento? Matava um animal e depois entregava ele no altar. Não era assim? Hoje já não é mais assim. Hoje é exatamente o inverso. Ou seja, hoje você se entrega e morre. Antes era você morre e entrega. Agora você entrega e morre. E é isso que ele está falando. Vivo, ou seja, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós nos entregamos para morrer. É isso que está em jogo aqui. É isso que está em jogo. Rogo, pelo amor de Deus, por aquilo que Deus fez por vocês, as misericórdias de Deus, que vocês se apresentem, como era apresentado no Antigo Testamento, um animal para ser morto, mas agora vocês vão se apresentar e morrer. Vocês não precisam morrer e depois se apresentar, é o inverso. Vocês se apresentam e morrem. Que tipo de sacrifício? E aí ele traz outra palavra importante, que é um sacrifício vivo, em contraste com aquilo que estava morto. Não só vivo, mas é um sacrifício santo, ou seja, consagrado, entregue para Deus, para que Deus faça uso do jeito que Ele quiser, do jeito que Ele entender. E santidade aqui tem a ver com aquilo que Jesus, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, já no finalzinho ali, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, torne-os santos a partir da minha verdade. A tua palavra de Deus é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Na verdade. E aí então essa santificação de corpo, que se entregou vivo e morreu, se tornou santo, não porque foi canonizado, porque está morto, né, como é, né, os santos, né, por aí, né, depois de um tempo, vamos canonizar. Não, santos no sentido de, eu vou me entregar agora para viver a vida de Jesus. Ele morreu por mim, agora eu morro por Ele. Agora eu vou viver a vida dele. E aí então o texto vai trabalhando e ele vai progredindo nesse pensamento, quando ele vai colocando palavras que tem tudo a ver com o Antigo Testamento. E aí ele diz que esse sacrifício que é vivo, santo, também tem que ser agradável. Tem que ser agradável. E a ideia de agradável a Deus, não a mim. A Deus. E a ideia de ser agradável a Deus é aquela ideia do Antigo
Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote oferecia um sacrifício, e aí aquele sacrifício era um churrasco, né? Matava um animal, botava ali, queimava, né? Consumia. O holocausto era quando todo o animal era dado para Deus, ele era consumido pelo fogo. A ideia era um churrasco aqui, né? Cheiro de churrasco. Não, ontem nós fizemos um churrasco lá na casa do meu irmão, né? Com a carne que a gente usa no Rio de Janeiro, né? Que é o entrecote, né? O contrafilé, lá se usa muito isso e tal. E cheiro gostoso, né? O cheiro agradável a Deus aqui é a ideia, por exemplo, a que eu achei que se tornou mais clara, é aquela ideia de Gênesis capítulo 8, os versículos 20 e 21, quando Deus destruiu a terra por conta da maldade do homem. E aí então Noé sai e faz um sacrifício a Deus, e aquilo dá um cheiro gostoso para Deus. O texto diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. É interessante porque, em contraste daquilo que eu estou falando, de entregar o corpo, nós vivemos hoje numa sociedade onde se valoriza o corpo. Nunca vivemos num tempo como esse nosso, acho que desde os anos 80, né? Quando tinha aquela novela Malhação. Ainda tem que você fala, né? Onde ela acontece? Bem, pelo menos naquela época acontecia. Onde aquela novela acontecia? Academia. O que era mais mostrado ali? O corpo malhado. Não como do meu irmão, né? Mais parecido com o meu, que eu estou fazendo jiu-jitsu agora. Estou aprendendo, né? Mas é por causa do bem-estar, não é para estar malhado, não. Eu já casei, mas isso não significa que eu não preciso ter cuidado com o corpo, né? Mas é para ter um vigor, cabeça. Eu nunca imaginei que o jiu-jitsu fosse produzir na minha vida um bem-estar psicológico, emocional e físico, né? Então, nunca imaginei que você pode ficar agarrado com um homem ali, né? Suando, tudo, mas não vale a pena. É um sacrifício, né? Mas vamos lá, o que interessa, né? Deixa isso para lá. Mas você vai vendo aqui que a palavra de Deus, então, ela ensina a gente não a cultuar o corpo, mas cultuar a Deus através do corpo. É diferente. De novo, uma inversão a gente tem aqui. E aí, Romanos capítulo 6, antes, no versículo 12 e 14, ele diz assim: que antes da nossa conversão, nós oferecíamos os nossos membros, o nosso corpo, ao pecado. Porque nós vivíamos do jeito que a gente gostava de viver. E aí esse texto de Mateus 6, 12 a 14, ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então agora, o que nós fazemos? O que é esse culto agradável a Deus? É oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não oferecemos mais um cordeiro. Não oferecemos mais um cordeiro. Agora nós oferecemos o nosso corpo. O último cordeiro morto foi Jesus. Quando João Batista diz aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi o último. Romanos diz que em Cristo todas as coisas se cumpriram. O fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Cristo. Tudo que tinha no Antigo Testamento em termos de lei, a finalidade dela era apresentar Cristo. E quando Cristo chega, então essa lei ela perde a razão de ser no contexto em que ela foi inserida para esse povo de Israel. E aí você vai observando que o nosso corpo agora, ele se torna um recipiente onde ele recebe a pessoa de Jesus através do Espírito Santo.
Onde Deus habita? Aqui? Aqui? Em nós. Deus, nós não estamos aqui porque Deus está aqui. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Amém. Não é assim? Amém. As pessoas não valorizam o templo. Você saiu daqui é uma pizzaria, né? Lá na nossa igreja ali é um galpão. Saímos ali é um galpão, está vazio, não tem nada. Agora, as pessoas têm, né, que mudar um pouco a sua mente, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, no sentido de que nós não estamos aqui porque marcamos um encontro com Deus, Ele chegou primeiro e depois eu cheguei. Não. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Deus habita em mim, em você. E por onde você vai, através do corpo, Deus está. Amém. Por isso, quando uma pessoa está ali com o seu corpo, fazendo coisas que não são agradáveis a Deus, Deus está ali sentindo na pele dele. Será que a gente pode dizer assim? O peso do nosso erro, o peso do nosso pecado, o peso da nossa vida equivocada. Às vezes eu estou conversando com as pessoas, pastor, eu me prostituí. Aí eu trabalho essa ideia, né? Se Deus estivesse ali, você teria feito? Não, claro que não. Mas Ele estava. Ele mora em você, cara. Ele mora em você, meus irmãos. Então o que você faz, Deus está ali, sofrendo. Né? O Espírito Santo de Deus se apagando, minimizando. Ele vai diminuindo. Por isso não extingueis o Espírito Santo que está em vocês. E como a gente apaga? Com a nossa postura. Porque o corpo que foi entregue a Deus, agora está sendo entregue para ser feito outra coisa. E não podia, e não pode, e nunca poderá. E aí a gente sabe que o nosso templo é morada do Espírito Santo. Nós somos comprados por um preço alto. Por um preço alto. Caro. E aí por isso então ele diz que o nosso culto agora, que é através do corpo, é um culto racional. E racional aqui, ele tem a ver com espiritual, não no sentido de espírito, de algo que você não possa pegar. Espiritual porque ele é racional, no sentido de que Deus, o que Ele mais gosta é que aqueles que se aproximam dEle saibam quem Ele é. Amém. Saibam quem Ele é. Então eu me aproximo de Deus com a consciência, não a emoção, mas com a consciência. Não estou minimizando a emoção, estou dizendo, trabalhando esse texto aqui, com a consciência de quem é aquela pessoa. Ele é o presidente da República, ele é candidato, ele é fulano de tal, é Deus. A Deus, por isso então racional no sentido seguinte: eu sei quem você é, eu sei quem está diante de mim. E a igreja ela precisa saber diante de quem ela está, ou quem habita ela, que é a pessoa de Deus. E aí a gente vai percebendo que por conta dessa má consciência é que as pessoas saem daqui felizes porque elas conseguiram adorar a Deus. Eu cantei para Deus, eu levantei as mãos, eu dei uma oferta, eu fiz isso, agradei o coração de Deus, né? E isso hoje, na vida de muitas pessoas, é quase com um placar de culpas. Por quê? Porque ela entrega o corpo durante a semana para um estrago todo da sua vida, da sua família, fazendo coisas equivocadas, erradas, que desagradam a Deus. E aí, para minimizar a sua culpa, ela vem na igreja, ela chora, levanta a mão, fica de joelho, dá cambalhota, pede para orar por ela, aí ela sai daqui quase com essa culpa aplacada, aí volta para o estilo de vida que ela tinha, e aí ela esquece que o corpo dela é aquele sacrifício que foi entregue, aquilo que ela fez por Jesus, porque Jesus fez por ela. Por isso, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, entreguem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto de quem sabe o que está fazendo, racional. E aí você vai percebendo que não é uma hora que a gente está aqui é um momento de comunhão, de alegria, de encontro com pessoas, mas o culto a Deus acontece no dia a dia da nossa vida, não é aqui.
É verdade. Aqui nós cultuamos, né, como uma razão, né, de quem não tem outra coisa para fazer, diante daqueles que também não têm outra coisa para fazer, e em comunidade, louva a Deus, canta por aquilo que Ele fez, as misericórdias que chegaram. Mas o culto é lá fora. É lá fora. Lá em Hebreus diz assim, que o sangue dos animais que eram entregados dentro do corpo, tinham o seu sangue tirados fora. Ou seja, o estilo de vida daqueles que adoram em comunhão, ele tem o sangue derramado fora. Ou seja, é duro. A vida cristã não é moleza, não é fácil. Sim, não. O que procede disso é do maligno. Aí a gente se depara com o maior inimigo nosso, que não é o diabo, somos nós mesmos. Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele foge de vocês. Né? Foge. É só se sujeite a Deus. Resiste e acabou. Ele não vai chegar, ele não chega, não tem razão de chegar, porque você resistiu a Deus, sujeitou-se a Deus. O resistir é uma consequência de quem se sujeitou a Deus. Não é tão difícil assim, eu não tenho que fazer jejum para não pecar, não é isso. O jejum tem a sua validade, é lógico, com certeza. Precisamos jejuar, né, por várias razões, enfim, mas o resistir ao diabo é a consequência primeira de quem se sujeitou a Deus e se sujeita a Deus. Não aqui dentro, mas lá fora. Então a nossa adoração, ela deve se expressar em atos concretos de serviço manifestados através do nosso corpo. Aí eu peguei um texto, não sei de quem que é, mas ele diz assim: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Ele pergunta. Deixe que o olho não seja mau, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ele se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não. Isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmolas. Não é só o que não faz, mas também o que faz. Né? Não é o que nós não fazemos. Está ótimo, você não está fazendo isso, está ótimo. Mas o que você está fazendo? Aí então, né, ele vai dizendo que não é suficiente só não fazer, mas a prática é: a mão precisa dar esmolas, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinos divinos, pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a primícia de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as mãos, com os pés, com a nossa boca e com todos os nossos outros membros. E aí Paulo, então, ele finalizando essa primeira parte, ele diz assim, que o nosso culto, então, que nós oferecemos através do corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto racional, em contraste com o espiritual. No sentido de que Israel, no Antigo Testamento, eles ofereciam um culto cerimonial. O nosso culto, ele pode ser uma cerimônia, ter uma cerimônia, sem ser cerimonial. Porque o culto, apesar da cerimônia que se tem, nós temos uma cerimônia aqui, ele precisa ser espiritual, no sentido de que nós estamos aqui, corpo, alma, espírito, sabendo o que estamos fazendo, sabemos o que fizemos, com a consciência de que nós estamos aqui em comunhão, por conta da misericórdia do Senhor, que Paulo implora, para que a gente, através dessa misericórdia, desse entendimento daquilo que Deus fez por nós, a gente viva um estilo de vida na base daquilo que a gente tem que fazer com o nosso corpo para Jesus, nesse mundo. E aí o culto racional, então, é esse culto que responde de modo coerente e adequado à misericórdia de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade desse texto, e aí eu já vou caminhando para o final, é que nós temos que transformar, temos que ter a mente transformada
transformados. É o versículo número 2. E não vos conformeis com este século, mas o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, acontece aqui. Duas palavras são importantes nesse texto aqui. Primeira, conformar e transformar. Conformar, a ideia é de formar. O mundo, né, onde jaz o maligno, ele tem uma forma. Ele tem um jeito de ser. Essa forma, ela pode, né, variar, né? Ela não se sustenta em si. Ela pode estar de um jeito, depois do outro jeito, mas tem uma forma. E aí Paulo diz assim: não se amoldem com esta forma, porque essa forma não dá sustentabilidade para a vida de nenhuma pessoa, de nenhuma pessoa. Não dá. Não dá. Você vai se formar de um jeito hoje, daqui a pouco você se forma de outro jeito, amanhã você se forma de outro jeito, e você vai se formando, vai ganhando a forma de acordo com a conveniência do ambiente onde você está inserido. É assim, né? Culturalmente falando, a saída de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? A gente percebe, né, essa forma, hábitos, costumes, a gente percebe. Agora, não é só uma forma, né, cultural, mas é muito mais do que isso. É uma forma na base daquilo que é oferecido a esse corpo em termos de prazer, em termos de satisfação, em termos de alegria. E aí então o mundo vai. Um exemplo básico disso, né, dessa forma, é esse relativismo moral que a gente vive hoje. Por exemplo, o que era estranho há um tempo atrás, hoje já não é tão estranho assim. O que era moral antigamente já não é mais moral nos nossos dias. O que era certo antigamente já não é certo nos nossos dias. Por quê? Porque o mundo, ele é uma forma, ele ganha formatos de acordo com o tempo em que ele está vivendo. Não sei se aqui em São Paulo aconteceu, só para exemplificar. Lá no Rio de Janeiro se lançou se lançou uma moda, né, onde as calças que as pessoas começavam a usar pareciam umas calças. Ela tinha aqui na parte de trás um bolsão, e a impressão que dava é que aquela calça, a pessoa estava usando fraldas. Não sei se chegou aqui no Rio? Horroroso. Não chegou não? Horroroso. E fralda cheia, né? Porque ela, aquilo, né? Caro pra caramba. Usou, não é tão feia, né? E lá na igreja, né, as pessoas usando aquilo, isso é muito feio, não pode ser. Não, mas está na moda. Então a ideia é essa, né? É uma forma. É uma forma. Então Paulo está dizendo aqui: não se conformeis com este século, mundo. Outra coisa que essa palavra mundo traz e que vai além da nossa compreensão básica, é que a palavra mundo na Bíblia, ela tem pelo menos 3 perspectivas. No Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Ele criou o mundo, o planeta, a terra. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou o planeta e a terra? Não. Lá mundo não é terra, lá mundo é pessoas. E lá em 1 João, a palavra mundo ganha essa compreensão que eu estou passando para vocês, porque lá diz assim: não amem o mundo, que não é o planeta Terra, também não é as pessoas, porque nós devemos amar as pessoas, mas o mundo de 1 João é: não amem esse esquema, essa forma, não amem nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, ou seja, nesse esquema, essa forma, o amor do Pai não está nele, pois
tudo o que há no mundo, e aí ele começa, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em vez de vivermos segundo os padrões desse mundo, porque o mundo não fez nada por mim nem por você, a não ser no sentido de nos afastarmos de Deus, então nós seguimos o padrão que Jesus estabeleceu. E que através da boca do apóstolo Paulo e daquilo que ele transcreveu aqui, façam o que Jesus fez por vocês. Façam o que Jesus faria por vocês. Adotem o estilo de vida de Jesus, que Ele quer que vocês também tenham. Então, Ele pede, pelo amor de Deus, se vocês querem experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então entreguem o corpo de vocês, façam o que Jesus fez por vocês. Amém. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, diz lá no culto racional. Transformai-vos é outra palavra que entra na contramão da forma, porque transformar aqui não é ganhar forma. A ideia de transformar é a ideia lá que a gente tem, e é a mesma palavra que é utilizada no original, de Mateus capítulo 17, versículo 2, quando diz assim, a respeito de Jesus: ali ele transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Transfiguração de Jesus. A palavra transformação aqui, de Romanos capítulo 2, é a mesma palavra de transfiguração. O que aconteceu com a transfiguração de Jesus? O que os discípulos viram ali, quando Jesus, ele se transfigurou? A glória. A glória de Deus, glória do Pai. A glória. O que Paulo está falando aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é transfigurai-vos, é a mesma palavra. Vocês precisam adotar um estilo de vida a ponto de vocês transfigurarem, ou seja, as pessoas verem algo diferente em vocês. Amém. Eles não vão ver e olhar para vocês e verem vocês conformados e fazendo as mesmas coisas do que as pessoas estão fazendo por aí. Muito pelo contrário. Eles vão ver em vocês que morreram por Cristo, a própria pessoa de Jesus transfigurada por conta das suas obras, por conta daquilo que vocês fazem, por conta daquilo que vocês, como vocês vivem, o jeito como vocês se relacionam uns com os outros, que não é nessa forma do mundo, onde a gente do antigo levantar para dar outro tapa, tirou uma pedra também atiro, falou grosso eu falo também, não. Não é mais assim, agora é transfigurados, ou seja, eu entreguei o corpo como sacrifício para Jesus, e agora eu vivo a vida de Jesus, e o que as pessoas veem através de mim é o próprio rosto de Jesus, é a pessoa de Jesus. E alguém poderia perguntar, mas por que vocês vivem assim? Por que você faz tão diferente, né? Eu confio em você, você tem um sorriso diferente, você tem algo diferente, não sei, eu imagino que todos vocês já devem ter ouvido isso. Você tem algo diferente, é porque você transfigurou. Amém. Transformação é a mudança de dentro, não é uma mudança de dentro para fora. Não é. Transfiguração, perdão, transformação é uma mudança de dentro para fora. Que a gente então, ao invés de adotarmos o esquema do mundo, a forma do mundo, nós adotamos a transfiguração, o estilo de vida da pessoa de Jesus. Por isso então, de dentro para fora. E esse mundo, ele tem esse esquema que tem a ver com o exterior, o que você usa, como você anda, o que você tem, né? É o exterior. É o exterior. E aí uma vida que agrada a Deus, uma vida que Deus tem prazer, com prazer em nós, é essa vida
onde o nosso corpo é oferecido a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se nós queremos experimentar qual é a perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem a ver com isso daqui. Amém. Por isso, quando não tem nada a ver com isso aqui, o culto perde a razão de ser. Porque Deus não gosta de culto. Deus não gosta de adoração. Deus gosta de adoradores. Deus gosta de pessoas. Deus gosta de cultuadores que o adoram, não só aqui, mas também aqui. Mas também aqui, mas porque adoraram lá no estilo de vida, E aí a gente, finalizando aqui, se o mundo controla o nosso estilo de vida, ou seja, se ele dá essa forma para mim e para você, nós estamos perdidos. Por quê? Porque hoje a gente vive de um jeito, amanhã vive do outro, e depois de amanhã vai viver do outro. Vai viver, é uma forma, você vai deixar de ser você mesmo. Agora, viver na base da transformação é quando Deus então controla o nosso estilo de vida e Ele determina o que é que eu e você devemos fazer. Quando o nosso corpo é consagrado e a nossa mente é transformada, nosso culto então torna-se racional e aí sim nós experimentamos aquilo que todo mundo quer, porém ainda não consegue por conta do estilo de vida, da compreensão equivocada e daquilo que o mundo diz e determina. Nós só experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós, de fato, entregarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável de gente que sabe o que está fazendo. Amém. Que sabe quem está diante dele, ou melhor, quem está dentro dele. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Obrigado.